Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus. Hoje trazendo mais uma vez o projeto Saúde em Pauta, com mais um assunto, mais um tema importante para que a gente possa debater nessa noite de segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de maio. E por falar em mês de maio, que seja um mês novo e que venha trazendo novidades aí pra gente, principalmente no que tange a questão à saúde, né? A gente torce para que tudo se passe da melhor forma possível, que a gente consiga evoluir cada vez mais na prevenção da Covid-19, claro, com a chegada também das novas vacinas e sempre nos cuidando, né? Para evitar qualquer tipo aí de problema que venha a ter logo agora na reta final, enquanto a gente está aí na luta contra a Covid-19. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso projeto Saúde em Pauta. Hoje com um estúdio um pouquinho diferente, né? Nós trazemos uma ambientização diferente para que vocês possam compartilhar conosco nesse momento, né? Nós estamos aqui ainda no auditório do Complexo de Saúde São João de Deus e hoje nós traremos, como eu disse, mais um tema importantíssimo para que a gente possa abordar nessa noite. E claro, vocês aí de casa vão poder participar conosco nessa nossa transmissão. Mas antes eu gostaria aqui de informar a vocês que agora há pouco saiu uma notícia com relação à questão das vacinas da Covid-19. E eu venho trazendo aqui informação para vocês em primeira mão, que nessa segunda-feira a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o recebimento então de um novo lote de vacinas da Covid-19. Essa é a primeira remessa da fabricante Pfizer que foi enviada aqui para o nosso estado. Foram 50.310 doses recebidas no aeroporto de Confins, entrega enviado pelo Ministério da Saúde. Já as 676.250 doses da fabricante AstraZeneca, que chegam por meio terrestre, complementam a 16ª entrega aqui do Ministério da Saúde, que foi iniciada no sábado com o recebimento de outras 30.400 doses de imunizantes da fabricante Coronavac. Ou seja, mais uma vez aí nós estamos dando um passo importante no recebimento dessas vacinas para principalmente o público aí de 60 a 64 anos de idade e também para alguns públicos com doenças de comorbidade, né? Que vem a agravar ainda mais a doença. Então, mais uma notícia boa para iniciar a nossa semana. E começando agora então com o nosso projeto Saúde em Pauta, hoje nós vamos receber aqui a doutora Nayara Ferreira, ela que é geriatra e vai trazer para a gente o tema quedas na terceira idade, como prevenir. Então, a partir de agora, vocês podem interagir conosco, enviando suas dúvidas, suas perguntas, que a doutora Nayara vai nos responder aqui através do nosso chat, tá bom? Inclusive, a doutora Nayara, eu percebo que ela já está nos assistindo. Doutora Nayara, pode solicitar a participação aí na nossa transmissão, para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Nós já temos aqui algumas perguntas já elaboradas, mas como eu disse, vocês podem participar, fiquem à vontade e a gente vai interagindo aí durante toda essa noite de segunda-feira, levando conhecimento e informação mais uma vez nesse nosso projeto, tá bom? Sem muitas delongas, vejo que a doutora Nayara já solicitou a participação, eu estou aceitando ela comigo, então iniciarmos a nossa transmissão de hoje. Hoje, como eu disse, em um ambiente um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados. Doutora Nayara, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso projeto Saúde em Pauta. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rubens. Boa noite, pessoal. Muito bem. Eu vejo que você também está preparada com o ambiente aí, né? Diga para nós Já. onde você está. Eu tô aqui Está em na sua casa sala? mesmo, no meu cantinho de estudos. Ah, isso é bom. Você está igualzinho o doutor Arthur. Na última nossa transmissão também, ele prepara um ambiente todo bacana, de estudos e tudo mais, com os livros lá atrás. E o pessoal estava Isso. surpreso aos títulos dos livros. Eu falei assim, gente, vocês estão muito curiosos. O pessoal é muito atento, né? Ver os detalhes, né, Verdade, das verdade, transmissões. Rubens. Muito bem. Bom, eu já vejo aqui que tem algumas participações. A Ana Raquel, a doutora Nayara é demais. Muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. Vocês podem ficar mandando os elogios aí para a doutora Nayara, ela que vai estar aí conosco nessa nossa transmissão. E, claro, também fazendo suas perguntas para que ela possa responder desse assunto que é muito importante, né, doutora Nayara? Antes de falar a respeito da importância de debater esse assunto, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua formação, quanto tempo que você está aqui no nosso hospital, um pouco do trabalho que você desenvolve na nossa instituição. Tá, joia. Então, meu nome é Nayara, eu sou médica geriatra e também pós-graduada em cuidados paliativos. Eu faço parte do membro do Corpo Clínico do São João de Deus, salvo engano, desde 2019. Eu tô na dúvida ainda de quando que foi que eu entrei, mas é até bem recente, inclusive.
como geriatra e atualmente na equipe de cuidados paliativos. Tem até a presença aí da minha equipe, que eu já vi, a doutora Tatiana entrou, o Ricardo farmacêutico, eu já vi a Gisele, assistente social, tá todo mundo aí na live também. Daqui a pouco entra o Alexandre Ernesto, porque Daqui também a não pouco, perde, exatamente. né? Grande parceiro, né, que você tem aí para Verdade, verdade. Grande parceiro e amigo, com certeza, Rubens. Falando em parceiro, olha só quem entrou, doutor Ricardo Okawa. Esse cara é mito aqui no nosso São João de Deus. Procedimentos inéditos mundiais no Brasil todo. Obrigado, doutor Ricardo, pela presença, pela participação aqui conosco. Doutora Nayara, sem muitas delongas, então, vamos falar então a respeito do tema, né, que está aqui explícito hoje para a gente no telão, que é quedas na terceira idade, como prevenir. Exatamente. Queria que você iniciasse para a gente falando o porquê falar desse assunto, qual a importância de tratar ele numa live como essa do nosso projeto Saúde em Pauta. Exato. Primeiro a gente tem que falar sobre quedas. A queda pode acontecer em qualquer faixa etária da vida, mas no idoso ela é muito mais frequente e muito mais perigosa. Perigosa porque os danos que podem causar essas quedas no idoso podem levar esse idoso a várias consequências dramáticas, como imobilidade, fraturas, deixar esse paciente muito mais tempo no leito, aumentar o tempo de internação, pneumonias. A gente vai falar até sobre essas consequências ao longo dessa live. Mas a queda no paciente idoso, aproximadamente 30% do paciente idoso vai cair ao longo do seu envelhecimento. Se esse paciente idoso cai uma vez, ele tem 60% de chance de cair de novo. E o idoso que é frágil, aquele idoso mais debilitado, que tem mais dificuldade para andar, esse idoso, mais ou menos 50% de quedas que ele pode ter em um ano. Ou seja, a queda realmente é muito prevalente na população idosa e a gente tem que abordar extensamente esse tema porque é um problema de saúde pública, né, Rubens? Justamente por todas as consequências danosas que ela pode causar para o paciente idoso. Tem muitas pessoas que questionam, fala-se tanto em terceira idade, mas existe uma margem de idade que limita essa terceira fase da nossa vida? Geralmente a gente considera o idoso acima de 60 ou 65 anos, isso varia. No Estatuto do Idoso tem coisas que é 60 anos e tem coisas que é 65, mas é numa média entre 60 e 65 anos. A partir dessa faixa etária, a gente já considera no Brasil idoso. Isso muda de país para país. Na França até mudou, é a partir de 70 e poucos anos. Eu acredito que isso vai mudar realmente, porque a população está envelhecendo e 60 anos é uma população muito ativa ainda hoje em dia, né, Rubens? É um paciente que ainda trabalha, ainda está fora de casa o tempo todo. Não é mais aquele idoso que só fica dentro de casa, né? Isso, e sem contar também que as pessoas hoje em dia, elas buscam e prezam muito, na verdade, pela qualidade de vida, né? Exatamente. Então, prezando pela qualidade de vida, consequentemente, tem mais tempo de vida, a longevidade vem, né? E aí acaba, inclusive tem alguns comentários aí que a pessoa que vai completar 150 anos de idade plena, viva, já está viva, não está no meio de nós, né? A esses comentários, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que é uma realidade. A gente tem que saber falar mais sobre idoso, a gente tem que saber mais sobre as peculiaridades do idoso, e nesse aspecto é de suma importância a gente falar sobre quedas, prevenção de quedas e as suas consequências. Perfeito. Queria saber de você aqui, quais são as principais causas da queda na terceira idade? Exato. Quando a gente fala de causas, a gente tem que falar em 3 grandes blocos. Um bloco dessas causas são as causas das comorbidades, das doenças e do uso de medicações. Então, uma dessas causas pode ser perda de força e de mobilidade desse idoso por polifarmácia, que é quando esse idoso usa mais de 5 remédios, por medicações às vezes inapropriadas, como benzodiazepínicos, que são os Rivotris da vida, em doses altas no idoso, levando à sonolência e levando a quedas, porque aumenta justamente essa sedação. O sexo feminino, ele cai mais que o sexo masculino. História prévia de quedas ao longo da vida leva a mais quedas quando esse paciente fica idoso. Depressão, porque leva à imobilidade e pode levar à perda de massa muscular e levar a quedas. Deficiência visual e deficiência auditiva, porque não enxergar bem ou não ouvir bem pode levar esse paciente a cair. E a gente não pode esquecer de falar do outro bloco, que são as causas ambientais, os fatores ambientais.
É até engraçado quando a gente estuda, e é surpresa, porque a maioria dos idosos não caem na rua, eles caem dentro de casa. Então a gente tem que falar aqui, dentro de casa, o sapato na maioria das vezes é inadequado, é o chinelo ou um tamanquinho que vai levar esse idoso à queda, os tapetes escorregadios no corredor ou do lado da cama, o chão escorregadio, principalmente onde fica molhado, no banheiro, no box. Então, a maioria desses acidentes são acidentes domésticos. Então, tem vários fatores aí que a gente pode tentar organizar com a família desse idoso para que a casa fique mais segura para ele. E o terceiro bloco de causas são as causas próprias do envelhecimento. Com o envelhecimento, o idoso vai tendo alteração do seu paladar. E com a alteração do paladar, pode perceber, a maioria dos idosos não gostam de comer muita carne. Eles comem menos carne, comem menos proteína, o que leva à perda de massa muscular. E aí deixa esse paciente mais fraco e leva a quedas também. Além disso, o idoso tem menos sensibilidade à sede, então ele bebe menos água, ele fica mais desidratado, ele pode ter mais quedas da pressão por esse motivo e levar a quedas também. E tem alterações da fisiologia do corpo desse idoso. O idoso tem por si só menos massa muscular e aumento da gordura corporal. Então são vários fatores que podem levar esse paciente a quedas. Muito bem detalhado. Tem algumas coisas que eu não sabia, né, com essa evolução aí do idoso, que acontece essas questões, né? Alteração do paladar, exatamente. A sensibilidade para o gosto como sal e como doce fica muito diferente. Ele tolera até mais o adocicado. Então, muitas das vezes, você pode perceber que tem idoso que gosta de um docinho, porque o paladar fica melhor para o doce do que para o salgado. Que coisa, hein? Evolução do ser humano muda bastante, né? A nossa percepção, nosso sentido. Exatamente. Muito bem. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a respeito das consequências que podem ser geradas a partir da queda de um idoso. Eu sei que são várias, né? Inclusive, a sensibilidade, como você disse, muda, né? E, consequentemente, também as células do corpo humano ficam com uma dificuldade de recuperá-las. Queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Sim, pensando nos riscos e nas consequências da queda, a principal delas são as fraturas. E os principais ossos que vão fraturar do idoso vão ser os ossos do quadril e do fêmur. E a grande dificuldade desse idoso que cai e fratura um fêmur ou um quadril é a sua reabilitação. Porque esse paciente fratura, aí ele interna, ele opera, resolve a fratura, mas daquela fratura leva a uma infecção de urina, prolonga o tempo de internação e esse paciente demora muito mais a reabilitar. E aí a gente entra num ciclo vicioso, que é o medo de quedas. O outro risco, ou a outra consequência das quedas, são os medos de cair novamente. O que deixa esse idoso cada vez mais restrito no leito, na cama, na cadeira, dentro de casa, porque ele tem medo de cair novamente. E aí, voltando nesse ciclo vicioso, o paciente que cai, que fratura, ele fica mais imóvel no leito, ele aumenta o risco de pneumonia, de aspiração e de úlcera por pressão. Então, não é só uma queda, não é só uma fratura. A gente tem várias consequências depois dessa fratura e dessa queda. Por isso que é necessário atenção total por parte dos familiares, né? Não só no ambiente que vive, mas também até nas condutas, né? Em cada ação que o indivíduo faz, né? Estando ele na terceira idade e tendo essas dificuldades. Exato. Verdade? Porque, assim, eu acho interessante a gente falar, Rubens, que cair não é normal do idoso. Ah, tá caindo porque é idoso. A gente escuta muito isso, eu escuto muito isso no meu consultório. Ai, tá caindo demais, mas é porque também já tem 90 anos. Não é porque tem 90 anos que ele vai cair. Existem várias coisas por trás dessa queda de um paciente de 90 anos que a gente tem que agir nelas para que ele não caia novamente. Até porque tem tanta gente aí com mais de 90, quase 100 anos e que tá dançando um forró arretado, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal que está nos assistindo aí, já temos mais de 70 pessoas que já passaram por nossa live até o momento. Pessoal, vamos dar coraçãozinho aí para a doutora Nayara, ela que está aí conosco falando desse importante tema que é quedas na terceira idade, como prevenir. Então, eu vou convocar todos vocês que estão nos assistindo agora para interagir conosco. Vamos fazer o seguinte, todo mundo aí grudadinho com o dedinho na tela do celular, mandando os coraçãozinhos aí para a doutora Nayara, para a gente impulsionar ainda mais a nossa live de hoje, nessa segunda-feira, que traz como tema quedas na terceira idade, como prevenir. Doutora Nayara, nossa grande profissional que está aí conosco.
dividindo a nossa telinha para trazer esse importante tema para a gente no nosso projeto de Saúde em Pauta. E vocês fiquem à vontade, tá, gente? Manda aí as suas perguntas no nosso chat que está logo aí embaixo, o seu comentário, para que a gente possa ler e a doutora Nayara aqui participar também, respondendo as suas perguntas aí através do nosso chat, tá bom? Registro aqui a participação do José Maria Júnior, a Adriana Reis participando conosco, a Dayana, a Carla também participou, Carla Cacá, Tamires Mainardi, Michele Santos, todo mundo aí nos assistindo na nossa transmissão de hoje. E já temos aqui uma perguntinha da Juliana Aquino. Ela pergunta o seguinte: existe alguma literatura que fala sobre números de recuperação pós-queda? Número de recuperação pós-queda. Eu até peguei sobre eu peguei alguns dados numéricos. O paciente que cai, cada dia que ele passa na cama, seja internado ou seja dentro de casa, ele precisa de no mínimo 3 dias de fisioterapia de reabilitação. Então, se um paciente fica 7 dias, uma semana acamado, ele precisa de no mínimo 3 semanas para conseguir reabilitar. Então, é o triplo do tempo que ele gastou imóvel, ele precisa para poder conseguir reabilitar. Isso é um número médio, né? A maioria das vezes a gente vê um número muito maior do que 3 vezes, inclusive, Juliana. Certo. E como que a pessoa ela deve agir ao presenciar a queda de um idoso? Tem pessoas que se desesperam, né? Exato. Eu acho que o principal nesse momento aí é manter a tranquilidade e lembrar da nossa live de hoje para seguir as orientações que você vai passar agora. A gente tem que pensar como que foi o mecanismo da queda desse idoso. Porque essa queda pode ser decorrente de uma síncope, que é um desmaio. E aí esse paciente pode ter ficado, inclusive, por alguns segundos que seja, sem resposta mesmo, sem conseguir acordar. Se essa queda foi precedente ou levou a uma síncope, que é esse desmaio, esse paciente precisa ir para um pronto atendimento de urgência, porque a gente tem que investigar o motivo dessa síncope. Pode ser uma causa cardíaca, pode ser um AVC, pode ser um evento isquêmico transitório. Então, quedas que levam à perda de consciência do idoso, ele não responde, mesmo por alguns segundos, a gente não pode deixar esperar para no dia seguinte ele ser avaliado, não. Agora, vamos supor assim, escorregou, caiu de bumbum no chão, que acontece muito é escorregar, cair de bunda no chão, né? Se essa queda não tiver levado a nenhum traumatismo crânioencefálico, ele não bateu a cabeça junto, ele conseguiu levantar-se sozinho do chão, ele queixa de uma dor ali no local, uma dor tranquila, mas que ele consegue andar, esse paciente consegue esperar para ele ser reavaliado ou pelo geriatra ou pelo ortopedista dele assistente. É muito importante a gente não querer movimentar esse paciente enquanto ele estiver no chão, porque vamos supor que ele fratura um fêmur e aí ele cai. Isso acontece muito nas fraturas osteoporóticas do idoso. Ele fratura e cai. Ele não fratura porque cai. Então ele fratura antes de cair, isso pode acontecer. E aí ele não consegue levantar, e ele sente uma dor insuportável nessa perna. A gente não deve mexer nessa perna e esse paciente deve ser levado o mais rápido possível no pronto atendimento também. Então a gente vai ter que pensar muito bem qual que é o mecanismo dessa queda, se foi de baixo impacto, se foi de alto impacto, se teve perda da consciência, para a gente poder saber se precisa ou não levar no pronto atendimento. E aí agora na sua fala me gerou aqui uma dúvida, uma curiosidade. Vocês conseguem avaliar, nesse caso, quando há uma fratura antes da queda, vocês conseguem no atendimento avaliar isso? Que houve, na verdade, essa quebra antes? Eu entendi. Na verdade, esse paciente, como que funciona a história clínica dele? Ele tem osteoporose, aí ele fratura e por fraturar ele cai, sabe, Rubens? Então a gente só vai saber se a gente tiver feito um exame que chama densitometria óssea, é o exame que a gente comprova que esse paciente tem osteoporose. E aí a gente vai tratar essa osteoporose e fazer de tudo para esse paciente não cair. Só que, se for uma osteoporose num nível avançado, inclusive, ele pode sim fraturar e cair. Não tem como, assim, no exame físico prévio, imaginar que ele possa fraturar, não. Mas a gente tem índices, tem um índice que chama índice de Frax, que a gente consegue definir qual é o risco de fratura de fêmur desse paciente idoso. A gente tem uma calculadorazinha, sabe? Que bacana. Isso tudo dentro do exame que é feito da densitometria óssea, né? Isso, também, junto com ele. Exatamente.
Perfeito. A Ana Carolina, pacientes especiais, o perfil dela, tá Ela... aqui. Quero parabenizar a doutora Nayara, excelente profissional, sempre trazendo informações de grande importância. Adoro acompanhá-la. Obrigada, Ana, Obrigado, conheço ela. conhece, né? Ela A é ótima. Gisele Maia, fisioterapeuta, conhece também? Minha cunhada. Ah, bacana, está nos acompanhando aqui. Daqui a pouco nós vamos falar, Gisele, a respeito da importância da sua profissão nessa questão aí dos cuidados com quedas na terceira idade. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desse assunto, tá bom? Enquanto isso, gente, vamos mandar aí os coraçõezinhos para a doutora Nayara. Pode apertar à vontade, vamos mandar, tá bom? Para que mais pessoas possam assistir. E vocês também mandem suas perguntas, suas dúvidas, que a doutora Nayara está aqui para responder para vocês. Doutora Nayara, voltando aqui nosso script, quais as orientações para os cuidados com os idosos em suas residências? Você já até deu uma palhinha para a gente aí no início da transmissão, só que eu queria que você detalhasse um pouco mais agora. Sim, para a gente pensar em o que esse paciente idoso pode fazer dentro de casa, em termos até de fortalecimento muscular. Porque quando a gente pensa em quedas nos idosos, a gente falou aí de causas cardíacas, pode ser infarto, pode ser síncope, pode ser um AIT, pode ser uma causa neurológica, mas boa parte das vezes esses pacientes caem por fraqueza muscular, principalmente de um grupo muscular que chama o músculo do quadríceps. É o músculo da coxa. É o músculo que quando a gente olha no idoso, é um dos músculos mais flácidos e frágeis, porque a maioria dos idosos, infelizmente, não fazem atividade física. Principalmente quando eu falo idoso a partir de 70 anos. É um idoso muito inativo ainda, infelizmente. E o sedentarismo é a principal causa aí dessas quedas. Em casa, esse paciente pode, Nayara, fazer algum tipo de exercício físico? O ideal é que esse idoso seja acompanhado pelos profissionais, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas existem, assim, alguns exercícios que eles podem fazer, como, por exemplo, exercício de alongamento, é um exercício que ele pode aprender e fazer em casa diariamente. Alguns de fortalecimento muscular, apoiados na parede, já orientados previamente por um profissional da saúde. Exercício aeróbico, andar no quintal, fazer uma pequena caminhada dentro de casa ou ao redor da casa. E exercícios de estabilidade como o Tai Chi Chuan. É um exercício que ele consegue fazer vendo outros, né? Ou por telemonitoramento, por vídeo, chamada, aprender e fazer o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é um excelente exercício para o paciente idoso para melhorar o seu equilíbrio, principalmente. Então, a gente tem que pensar dentro de casa, como eu posso fazer para meu pai, minha mãe ou meu avô, minha avó serem mais ativos dentro de casa e o que eu posso fazer para diminuir o risco de queda que a gente falou? Tapete, ambiente iluminado. Eu faço visita domiciliar, Rubens, é impressionante. A gente chega na casa do idoso e tá lá aquela cortina fechada, aquela casa escura, tudo mais escuro, dentro do quarto a cortina fechada. Então, de dia, tem que entrar claridade. O sol é importante para esse paciente idoso. Ele tem que sentir que está de dia. Ele tem que enxergar se não tem nenhum obstáculo na sua frente. Pode ser que tem muito tempo que ele não vai no oftalmologista, ele não está enxergando direito. Então, tem um tanto de brinquedo do cachorro no chão e ele vai tropeçar naqueles brinquedos e vai acabar caindo. Então, ele tem que tirar todos os obstáculos possíveis. Ou até mesmo brinquedo de criança, né? Se tiver criança pequena em casa, é um perigo ainda maior, né? Exatamente. A gente tem que pensar nesses obstáculos todos aí, Rubens. Exatamente. E um dos cuidados que deve se tomar também, isso eu imagino, considerando a questão da osteoporose, é a questão também da alimentação, né? Só que não adianta pensar em alimentação para o idoso a partir do momento em que completa 70, 80 anos e quando ele já apresenta algum problema aí de saúde relacionado a essa questão de quedas. É importante fazer essa prevenção antes, né? Queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa alimentação, do quanto ela é importante nesse processo para evitar essas quedas. Sim, a gente falou da atividade física, da importância da fisioterapia, dos exercícios de fortalecimento. E quando a gente pensa em fortalecer o músculo ele é formado de quê? De proteína. Então, a gente tem que lembrar do consumo de proteína desse paciente idoso, seja essa proteína de fonte animal ou de fonte vegetal. Então, carne, frango, peixe, ovo, leite, iogurte, cogumelo, oleaginosas,
tem que estar presente na alimentação desse paciente. E como eu disse, como ele tem mudança do seu paladar, o idoso diminui sim o consumo de carne. Então, no consultório, a gente tem que perguntar ativamente qual a quantidade de proteína que ele come. Muitas das vezes, Rubens, é muito frequente, eles falam assim, ah, não, ele come só o arroz, feijão, o legume, a salada, e a carne fica de fora e não tem um substituto daquela proteína. Muitas das vezes a gente tem que avaliar, inclusive, uma suplementação, se ele não estiver conseguindo alimentar a carne suficiente. Além da carne, a gente tem que lembrar dos bons níveis de vitamina D. A vitamina D, 90% dela, a gente consegue fabricar com a exposição solar. Só que cada vez mais a gente fica com medo de se expor ao sol, justamente por todos os perigos do sol. Eu recomendo, às vezes, assim, um banhozinho de sol no horário bem de manhã cedo, que o sol tá fraco, nas pernas, sabe? Sentar ali perto do sol, pegar 10 minutos de sol. Mas a maioria das vezes a gente vai precisar suplementar e tentar incluir mais alimentos que tenham vitamina D. Exemplos deles: óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, fígado e salmão. Então, se o paciente não come muito disso, o que não é muito comum na nossa dieta, a gente vai ter que suplementar com a vitamina D. Além da vitamina D e da proteína, a gente tem que lembrar dos bons níveis de cálcio desse paciente. Então, a gente tem que perguntar ativamente qual a quantidade de leite e dos seus derivados que esse paciente consome ao longo do dia. Tem até uma calculadora que é bem fácil, que a gente coloca lá tudo que a gente consome ao longo do dia e ele nos dá a miligramas de cálcio que contém nos alimentos. É muito difícil o idoso conseguir os 1000 miligramas de cálcio. Muitas das vezes a gente também tem que suplementar. Pensando ainda na alimentação, as fibras são muito importantes para esse paciente ter um hábito intestinal saudável. E a hidratação, né? Lembrar que o idoso ele tem uma sensibilidade menor à sede. Eu falo no consultório que a campainha da sede nossa, ela funciona muito melhor que a do idoso. Então, ele não sente sede, ele não bebe água não é só porque ele não quer ou não gosta, não. Ele não sente sede. Então, a gente tem que deixar aquilo ali como um para-casa mesmo. Ó, tantas garrafinhas de água por dia, senão eles não bebem e desidratam com facilidade. Sem querer fazer publicidade, mas me veio essa dúvida também. A questão do ômega 3, como que fica? Ela é bom também? Em termos de, pensando em osso especificamente, eu não li específico do ômega 3 para pensar em quedas, osso ou músculo, não. Mas o ômega 3 ele é ótimo para várias coisas, né? Inclusive a parte da memória. E realmente, o ômega 3 a gente consegue principalmente nos peixes, o que também não é a nossa principal refeição aqui, ainda mais em Minas, né? Longe um pouquinho do mar. Exatamente. Nós só temos outras coisas. Nós não temos mar, nós temos bar. Bar não, tá, gente? Corta essa parte, né? Por favor. Vamos nos hidratar, fazer igual a doutora Nayara tá aí agora, tomando seu copinho de água, tá tudo quietinho, certo? Eu vou tomar, né? Vamos substituir, vamos trazer um hábito saudável para nossa vida. Detox também é bom, né, gente? Suco de detox, né? Dizem que é bom, né, doutora Nayara? Vocês também do suco detox? Eu não sou muito de suco detox, não. Eu não. Eu já tomei algum tempo atrás, mas eu também não sou muito fã, não. Mas é bom de vez em quando. Almerinda Soares Pereira, boa noite. Eu adoro acompanhar a doutora Nayara. Eu tenho 63 anos e ela pergunta: eu tenho osteopenia, posso vir a ter osteoporose futuramente? Almerinda, ela é uma seguidora fiel, ela sempre tá por aqui no meu Instagram. E Almerinda, sim, osteopenia é sim um fator de risco para osteoporose. Eu costumo desenhar no meu consultório como que é um osso normal. O osso da osteopenia, ele é mais trabeculado, é como se ele tivesse vários caminhos dentro do osso, o que leva ao aumento do risco de fratura. E o osso com osteoporose, ele tem como se fosse furos dentro do osso mesmo. Ele é muito mais trabeculado do que o osso normal. Então, na osteopenia, o que a gente tem que fazer para a gente evitar de ter osteoporose? Isso tudo que a gente falou. Bons níveis de vitamina D, bons níveis de cálcio, de proteína na alimentação e atividade física. E aí, voltando na atividade física, eu falei das possibilidades de exercícios físicos em casa, como alongamento, alguns treinamentos de força, mas o ideal é realmente acompanhado pelo professor, porque ele vai fazer exercício resistido. Você sabe o que é exercício resistido, Rubens?
É o Bem exercício que novinho. tem carga, que tem peso. Então, quando a gente fala em prevenção de osteoporose, de fratura, o paciente idoso tem que fazer exercício com peso mesmo. O ideal é pilates, academia, porque ele vai levantar peso, aquilo ali vai gerar melhora do músculo, o músculo que puxa o osso, não é isso? Então, a gente Sim. consegue formar mais osso quando a gente carrega peso. Então, o ideal é que esse idoso consiga ir para academia, para o pilates, para o balé, exercício de força. E não só os exercícios aeróbicos, como hidroginástica, como caminhada, como os alongamentos, como eu disse anteriormente. O ideal é que ele consiga fazer vários tipos de exercícios diferentes. Você falou em hidroginástica, que é diferente de natação. É diferente de Natação natação. tem um antimúsculo. Nesse caso, Exatamente. muito bem, é Bom bom a também. prática. Eu até listei assim alguns exercícios muito bons. Pilates, porque fortalece muito bem membros inferiores, o quadríceps, que é o músculo da coxa que a gente falou. Hidroginástica, natação, fisioterapia e personal trainer, que dá para fazer em casa dessa pandemia. Academia, dança. Na dança, eu estava lendo inclusive sobre o balé e danças que o paciente gosta, no geral. Como é interessante, e eu lendo sobre isso, é perfeitamente possível o idoso, na terceira idade, aprender e começar a fazer uma atividade nova. Então, nós, como filhos, netos, a gente tem que estimular esse idoso a ele praticar exercício físico. Rubens, isso não fez parte da cultura dos nossos avós ou dos nossos pais, muitas das vezes. Eles trabalharam muito fora de casa, eles não tiveram isso de ir para academia, né? Tenta lembrar Sim. seus pais. Meus pais não tiveram. Mas Às estando. vezes já tem preconceito, menina, com essa Exato. coisa de academia. Falava que não, academia não pode, isso não é coisa de gente fazer. Hoje em dia tá todo mundo aí, né, na geração saúde. Exatamente. Então, assim, com a pandemia, abre e fecha a academia, abre e fecha, fica difícil deles saírem de casa. A gente tem que tentar formas dele conseguir fazer isso em casa. E tem a possibilidade do profissional ir em casa, levar o pezinho para ele fazer os exercícios, ou até o telemonitoramento, né? Tem possibilidade do fisioterapeuta fazer exercício físico com esse idoso, mesmo à distância, mesmo por vídeo chamada. Muito bem. E você falou a respeito aí de balé. Aquele baile da terceira idade também tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Dança é muito bom. O ideal, né, Rubens, é o idoso fazer um exercício que traga prazer para ele, que ele vá para aquele exercício assim, eu gosto de fazer aquilo. Só que muitas das vezes eles falam assim, mas eu não gosto, doutora. Aí a gente tem que falar assim, ó, então tem que ir por obrigação mesmo, como se fosse um para casa. Mesmo não gostando, vai. O importante é fazer o exercício físico. Exatamente. Eu tenho conhecidas que, com essa questão da pandemia, né, não está saindo de casa, não pode mesmo, mas ela mora num bairro muito tranquilo e ela dá voltas no quarteirão de casa, né? Então, o simples fato de estar fazendo aquela caminhada, dá umas 5 voltinhas ali de manhã, né? No período assim, de 7 horas da manhã, para não pegar tanto sol igual a doutora falou, né? No máximo até umas 8, depois no finalzinho da tarde, umas 5 horas, dá uma voltinha ali, dá mais umas voltinhas no quarteirão, vê como está o movimento da rua, volta para casa e fica lá quietinha. Sempre de Isso. máscara, né? Isso. É muito difícil. O idoso nessa pandemia, ele acabou ficando a imobilidade, né? Não poder sair, não poder ir na praça, que tem aí os exercícios físicos da praça, não poder fazer, encontrar, né? Ter sua atividade social. Ficou muito mais difícil, realmente. A gente aumentou muito o risco de queda desse paciente, de piora, flacidez muscular. Isso eu tô vendo assim, dos meus pais, infelizmente, de muitos idosos ao nosso redor, né? É muito difícil tentar conciliar isso com a pandemia, realmente. Com certeza. Tem uma próxima pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Na verdade, você já até respondeu, que é a questão da prática do exercício físico. Né? Quais exercícios poderiam ser feitos em casa sem o acompanhamento presencial de um profissional? Então, você já disse agora há pouco, né? Uhum, Nesse exercício, da importância de fazer. Tem uhum. uma pergunta aqui que você respondeu já também, só que foi de forma parcial. Queria que você aprofundasse um pouco mais. Frequentemente, antes de cair, as pessoas não têm sintomas. Há pouco ou nenhum sinal quando um perigo de entorno ou uma situação perigosa pode resultar em uma queda. No entanto, se uma queda é parcial ou completamente decorrente do problema físico da pessoa, os sintomas podem ser percebidos antes da queda.
Quais são esses sintomas? A tontura, por exemplo, é uma delas? Boa, Rubens. Muitas das vezes a gente tem que perguntar quais são os pródromos que levaram a essa queda. O que é pródromo? Tudo aquilo que aconteceu antes do episódio da queda. Então, esse paciente idoso, ele ficou com a visão turva antes da queda? Esse paciente idoso ficou tonto? Ele mudou de postura antes de cair? Tem uma condição que é muito prevalente na população idosa que chama-se hipotensão ortostática. Quando esse idoso fica de pé, a pressão dele despenca, e aí com essa pressão que despenca quando ele fica de pé, a visão fica obnubilada ou fica escura, ele fica tonto, ele melhora, ou quando ele senta, ou quando ele deita e põe os pés para cima, ou ele realmente pode levar a uma queda. A hipotensão ortostática é muito comum no idoso que toma muito diurético, remédio para poder fazer muito xixi, como furosemida, espironolactona, esses diuréticos, que muitas das vezes ele é essencial no idoso, principalmente se ele tem insuficiência cardíaca, mas a gente tem que ver a posologia desse diurético desse paciente. Porque se a pressão dele estiver ficando sempre muito limítrofe, quando ele fica de pé, o retorno venoso, que é quando o sangue que está lá no pé vai subir, vai lá para o coração, ele não consegue subir com toda essa agilidade. E aí a pressão do paciente despenca. E aí ele fica tonto, fica com as vistas escuras e tem que segurar, porque senão ele cai. Então, é uma causa muito frequente, sim, de quedas, a hipotensão ortostática. Esse paciente teve dor no peito antes de cair? Pode ser um infarto. E aí pode ter levado a uma síncope, que é aquele desmaio que a gente falou, que o paciente realmente perde a consciência. Antes de cair, ele ouviu um estalo, que é aquela história de ter fraturado e aí sim ter caído. Tem relatos. Nossa, ouviu um barulho, ele pegou e caiu. Ele fraturou e aí ele caiu. Pode ser, o mais comum é o inverso, ele cai e daí ele fratura. Mas se o osso estiver muito fraco da osteoporose, ele pode fraturar e cair também. Então tem alguns sintomas. A gente sempre tem que perguntar o que estava acontecendo antes dessa queda? Estava acontecendo alguma coisa? Fez uso de algum remédio recente? Começou a tomar algum remédio para dormir? Às vezes até sem prescrição assim correta do seu médico, né? É muito comum. Pegou o remédio da vizinha para dormir, né? Ah, não, a vizinha está dormindo muito bem com o Rivotril dela. Vou tomar só umas gotinhas. Aí levanta à noite para fazer xixi, está extremamente sonolenta, cai e fratura. Exatamente. Por isso, jamais se automediquem, gente. Isso não vale apenas para idoso, vale para qualquer idade. Sempre que precisar, busque um especialista. Aqui no nosso complexo de saúde tem tantos especialistas em diversas áreas. Gente, faz uma consulta com nossos profissionais totalmente capacitados, temos diversos planos de saúde que são atendidos aqui na nossa instituição. Temos uma clínica de consultório no centro da cidade, totalmente acessível para que vocês possam ir até lá, fazer suas consultas. Gente, por favor, vamos nos cuidar e vamos nos prevenir para qualquer tipo de problema, independente da idade. Nós estamos tratando hoje a respeito de queda na terceira idade, só que isso não significa em nada que adultos, crianças, outras idades não possam ter sintomas que venham ocasionar essas quedas. Exatamente. Claro, exatamente. Né? Você chega a atender, você como especialista geriatra, eu sei que você é geriatra, mas você já chegou a atender algum adulto, alguma criança? Criança não, mas adulto sim. Eu falo que o meu paciente mais jovem do consultório, ele tem 44 anos. E ele é meu paciente de consultório. O geriatra, ele antes de fazer geriatria, ele faz clínica médica. Então a gente atende o adulto sem estar na fase do idoso. Então, sim, a gente atende, mas não é o grupo majoritário realmente no nosso consultório. A maioria é acima de 70 anos, para falar a verdade, não é nem acima de 60, não. E, inclusive, quando você falou assim, que a gente tem que pensar em prevenir agora, é agora mesmo, a partir dos 30 e dos 40 anos, Rubens. Porque a gente perde massa muscular toda década. E aí, quando a gente chega aos 80 anos, a gente tem 40% menos músculo do que quando a gente tinha com 20, 30 anos. Então, a gente tem que fortalecer o nosso músculo a partir de hoje para a gente pensar em ter nossa velhice com qualidade de vida. É agora, não é esperar fazer 60 anos mesmo, não. Muito bem. E isso serve de alerta para o Rubens, que não faz exercício físico, que é sedentário, que só fica em casa. E eu gosto de patinar, viu, gente?
Eu gosto de patinar de vez em quando. Aqui que tenta justificar alguma coisa, né? Mas, enfim, é importante isso. Estou doido para voltar para natação, doutora Nayara. É Eu mesmo. Toda hora amo abre e fecha, né, Rubens? É difícil realmente. isso. Mas aí a gente tem que adaptar a nossa vida mesmo. E aí, a minha fuga aí, nesse caso aí, é o patins. Pega o patins, vai para uma área Boa. tranquila, para patinar, né? O No importante é asfaltozinho. se mexer, não pode ficar parado. Cair, cai. Tem que cair mesmo, porque se não cair, não tá valendo. Com todos os equipamentos de proteção, não tem problema. Pode cair que não tem, não tem erro. Doutora Nara, tem uma curiosidade aqui, vou quebrar mais uma vez o protocolo. Eu não sei se existe um nome, se você poderia me dar o nome dessa doença. Quando os ossos ficam muito frágeis, não é osteoporose. Eles falam que é tipo ossos de vidro. Osteomalácia. Deve ser Deve ser osteomalácia que você quer isso. me dizer. Que é quando o osso ele está no extremo da sensibilidade, de que qualquer movimento pode acabar gerando a quebra do osso. É Hum. isso mesmo? Sim, mas osteomalácia não é uma condição comum em idosos. A gente vê Sim. osteomalácia em criança, né, Dani? Por deficiência de quê? Osteomalácia? Osteomalácia não é uma doença comum do idoso, não. Não Mas é eu sei que comum. é osteomalácia realmente, porque assim, aquela fragilidade, a pessoa, o indivíduo, não pode nem movimentar que ele quebra com muita facilidade. É uma síndrome, é comum em criança e adolescente, isso não é coisa de idoso, não. Certo, certo. Pensei que teria algum vínculo. Quem está Não. com você é a Dani? Oi? A Dani está com você? Não, o Dani é meu marido. Ah, o seu marido, Dani, Isso, Daniel. isso. Ele é Ah, muito urologista, bem. na verdade, mas às vezes ele lembra Né? dessas coisas, assim. Muito bem. Obrigado, viu, Dani, pela ajuda aí, participando conosco. Isso aí, gente, ó, casal apoiando um ao outro nas transmissões. Isso aí. Vou registrar aqui a presença, a participação também a Gisele falou agora há pouco, né, da destacação. Muito obrigado. A Almeida continua seguindo aí a doutora Nayara e nos siga também, tá bom? No nosso complexo de saúde aqui, no underline Divinópolis. O Rick Augusto, imagino que é Henrique Augusto, elogiando você aqui, falando que você é uma excelente profissional. É o Parabéns Rick, aí. é o Ricardo, nosso farmacêutico clínico do São João. Ah, é? Ricardo? Excelente, é o Estamos em Ricardo. família. Muito bem, farmacêutico então, né? Aqui do nosso hospital. Obrigado pela presença e participação de vocês. Michele Santos também, a Marildo Rodrigues, enfim, todo mundo participando aí conosco. Gente, vamos mandar aí mais coraçõezinhos para a doutora Nayara, para que a gente possa subir mais uma vez a nossa live aí, chamar o pessoal para estar compartilhando com a gente, curtindo também. E nós estamos encaminhando já para o final da nossa transmissão, mas tem algumas perguntas importantes aqui para a doutora Nayara. A Juliana está mandando mensagem para você. Deus abençoe sua vocação. Tá Amém, bom? Juliana. Aqui a Gisele Maia, que é a fisioterapeuta, ela está Isso, falando aqui a respeito da. Eu imagino que seja a minha pergunta, ela deve estar respondendo. isso, Doença dos ossos de vidro ou ossos de cristal devido à fragilidade óssea. isso. Ela tem um distúrbio genético. Isso, então é criança mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Raquitismo. Exato. Virgínia Milagre mandando um monte de coraçãozinhos, de Obrigada, smile. Virgínia. Obrigado, gente. Vai apertando o coraçãozinho aí. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui. Quero mais, hein? Vamos lá. Eu queria saber de você agora. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu tenho que comprar uma muleta para o meu pai. Eu tenho que comprar um apoio para que ele possa se locomover. Existe um momento certo. É o profissional da área, o geriatra que fala: olha, vamos comprar tal coisa para ele poder se apoiar, para evitar os riscos de queda. É mais assim que funciona. Ótima sua pergunta, viu, Rubens? Porque o que acontece na maioria das vezes? O idoso começa a ficar com dificuldade de andar, ele tá vendo que ele tá inseguro, aí o que ele faz? Ele pega a bengala do vizinho, ou ele vai sozinho lá na área na região hospitalar e compra a sua bengala ou o seu andador por conta própria. Na verdade, o profissional que prescreve essas órteses, né, que a gente chama, que é tudo isso que vai auxiliar esse idoso a andar, é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tem que ver
a altura desse idoso, o peso, tem o local correto de ficar a altura dessa bengala. Na maioria das vezes, quando chega no consultório, eu chamo o paciente lá fora para eu ver ele entrando no meu consultório, para eu ver ele andando. E aí tá aquela bengala lá embaixo e ele tá mais mancando do que se apoiando na bengala, sabe? A bengala tem a altura correta aqui em cima para ela estar bem posicionada. Tem indicação para a bengala, tem que ver qual dos lados está com maior fraqueza para pensar nessa bengala. Eles são, sim, muito, quando bem indicados, tanto a bengala quanto o andador, eles podem dar mais firmeza para esse paciente se reabilitar. Eles não podem servir como um terceiro apoio para ele não reabilitar e se apoiar nesse suporte que é a bengala ou o andador. Então, na verdade, é um perigo, é uma faca de dois gumes. Tem que ser muito bem indicada, tem que ter um profissional acompanhando, porque o objetivo fica com aquela bengala até ele reabilitar, adquirir sua independência e depois, se Deus quiser, ele vai sair dessa bengala ou desse andador. Então, na maioria das vezes, realmente não é médico, pode ser sim o ortopedista. Eu, como geriatra, nunca prescrevi. Muitas das vezes, na verdade, eu tento tirar ou mandar para o fisioterapeuta para reavaliar, porque não está usando direito, não. Certo, muito bem explicado. E aí você falou a respeito um pouco da importância do papel do fisioterapeuta e dos terapeutas ocupacionais para a recuperação desses pacientes e prevenção dos acidentes também. Sem e você colocar um pouco mais aí, para que a gente possa valorizar ainda mais esse nosso profissional. Exatamente. Tanto pensando em prevenção de quedas, porque são profissionais que vão trabalhar para melhorar o fortalecimento dos grupos musculares desse idoso, quanto nas reabilitações. Então, em todo o processo, se eu quero prevenir queda ou se caiu e eu não quero que caia de novo, esses profissionais têm que estar presentes. Então, é em todo o processo. Eu falo que o geriatra não cuida sozinho do idoso. Não cuida, Rubens. Eu preciso do físio, eu preciso do fono, eu preciso do TO, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do farmacêutico clínico, eu preciso do assistente social, porque é muito complexo o cuidado do idoso. Então, assim, junto com a minha equipe do Cuidados Paliativos, a Tati até falou isso recentemente, é muito bom a gente poder se apoiar nos outros profissionais e discutir casos até para além do Complexo de Saúde São João de Deus mesmo. Pacientes nossos de consultório, pacientes nossos domiciliares, e a gente discute entre uma equipe o que é melhor para esse paciente. Seria a fisioterapia nesse momento? Esse paciente caiu, o que a gente vai fazer de reabilitação? Muitas vezes esse idoso cai, Rubens, fratura, e fica meses sem fazer fisioterapia. E aí ele diminui muito a chance dele conseguir reabilitar completamente, voltar a levantar sozinho da cama, o que a gente não pensa nisso porque a gente levanta com facilidade, né, Rubens? Mas o idoso tem dificuldade para levantar do vaso sanitário. Então, a dependência dele é para ir no banheiro porque ele não dá conta de levantar sozinho do vaso sanitário. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque isso impacta. Quando eu falo assim, olha, eu quero que você envelheça e levante do vaso sanitário sem ter ninguém te ajudando. Eu falo assim, não, doutora, realmente, né? Ter alguém para me ajudar a sair do vaso sanitário deve ser muito ruim. Deve ser ruim mesmo. Então, a gente tem que prevenir que isso aconteça. Exatamente. Ou seja, você consegue impactar quanto aos pacientes, né, da importância deles terem uma atividade física regular para evitar esse tipo de problema futuro. Né? Exatamente. Muito bem, a Celina, massoterapeuta, falou que foi muito interessante o tema que nós estamos abordando hoje. Obrigada, muito obrigado, Celina. Michel Ribeiro dando palminhas, Aparecida Ferreira também, mandando aqui pra gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E caso tenha alguma pergunta, pode mandar que nós estamos aí finalizando a nossa live, mas ainda dá tempo. Caso vocês tenham alguma dúvida, só mandar aí no nosso chat que a doutora Nayara responde. Doutora Nayara, então você falou a respeito da importância, né, desse cuidado multiprofissional no tratamento dos pacientes, principalmente da terceira idade. E eu gostaria de que você desse aí sua mensagem, passando para a gente qual que é o seu contato, onde é que você atende, né, para que as pessoas, caso queiram, possam te procurar para um atendimento especializado, né, para que possam ir aprofundar ainda mais nesse assunto e se cuidar ainda mais. Porque cuidado com a saúde nunca é demais. Exatamente. Pensando, inclusive, o que o geriatra faz efetivamente quando o idoso cai? A gente vai avaliar todas essas causas da queda, o que
pode levar esse paciente à queda, como fazer para prevenir. Eu vou encaminhar esse paciente para quais profissionais a partir de agora. Dentro do consultório, Rubens, a gente faz testes. Tem alguns testes de força, que tem um dinamômetro, eu ia trazer para a live, eu esqueci no meu consultório. Um aparelho que você aperta e você consegue mensurar a força desse paciente idoso. E aí você consegue provar para ele, por A mais B, que a força dele está reduzida. O teste... É que eles fazem na autoescola, né? Um dinamômetro Autoescola, é onde puxar, assim. Isso, quando eles fazem na avaliação para você tirar a carteira lá, esqueci. Não sei se tem esse, tem? Deve ter. É um de força, você tem só que apertar e ele dá quantos quilos você conseguiu puxar, sabe? Sim. O teste de levantar e sentar da cadeira, que é aquilo que eu falei que parece simples, mas para o idoso frágil não é simples, ele não consegue levantar sem um apoio, sem um suporte. O teste do time up, get up and go. É isso mesmo? Time up and go. Time up and go. O paciente tem que levantar da cadeira, andar 3 metros, virar, voltar os 3 metros e sentar. A gente cronometra esse tempo, a gente repete isso por 3 vezes e cronometra o tempo que ele gasta para poder fazer esse percurso, voltar e sentar de novo. É um ótimo teste para mostrar para a gente que a velocidade dele está reduzida, o que comprova mais uma vez a necessidade do exercício físico. Então, o papel do geriatra é fazer essa investigação profunda de todas essas causas, encaminhá-lo aí, nutricionista, físio, fono, tudo aquilo que a gente conversou, qual é a melhor atividade, conversar em conjunto com as equipes, qual é o melhor exercício, qual que ele vai se beneficiar mais. O idoso pode até viver sem exercício físico, mas não significa que ele vai viver com qualidade de vida, sabe, Rubens? Isso tem que ficar bem claro. Muitos falam assim, mas minha avó viveu a vida inteira sem fazer caminhada, né? Viveu a vida inteira, mas a gente quer que eles vivam com qualidade de vida, que o importante é envelhecer com saúde. E tem ainda a questão genética, que a gente não pode deixar de considerar isso também na hora da avaliação. Exatamente. Se tem história de osteoporose na família, de queda, menopausa precoce na mulher, principalmente, não, só na mulher realmente, né? Menopausa precoce, por isso a mulher, inclusive, tem mais chances de osteoporose e mais riscos de queda. Então, assim, o papel do geriatra aí, ele é realmente fundamental, não é só puxando sardinha para o meu lado, que é a minha profissão, mas a gente consegue enxergar, a gente faz uma coisa que chama-se avaliação global ampla. Avaliação global ampla, que chama AGA. A gente enxerga o idoso da ponta do cabelo até a ponta do dedão do pé. Então, a gente olha para o idoso de uma forma mais dinâmica, sabe? E não só para cada um dos aparelhos dele. Perfeito, doutora Nayara. Muito obrigado pelas suas explicações. Nós vamos encerrando por aqui já quase 1 hora de transmissão da nossa live. Deu mesmo. Dos nossos profissionais. Mas você tem algum telefone de contato? Tenho. No meu Instagram, que é Nayara Geriatra, na capa do meu Instagram tem o telefone do consultório, que é 3212-3612. Mas tem na capa do meu Instagram. Lá tem muita informação, inclusive, quem quiser. Eu falo muito sobre idoso, falo muito sobre cuidados paliativos também, que é a outra área que eu atuo, que anda bem juntinha com a geriatria. Então, sintam-se à vontade, se quiser mandar alguma pergunta também por inbox, por mensagem, eu vou ter o prazer de responder. Muito bem, já estou acessando aqui seu Instagram, confirmando então seu telefone 3222-1945. Isso. Vejo que seu Instagram está muito bem organizado, parabéns, viu? Eu vejo aqui que você já fez algumas lives também, né? Eu tenho feito lives semanais, na verdade. Chama-se Descomplicando a Demência, com outra colega geriatra. E a gente tem falado vários temas interessantes dentro das demências, sabe? Muito interessante. Toda quinta-feira, 19 horas. Muito bem. Cuidando de quem cuida. Foi o tema do dia 29/4. Já tem um tema agora, de quinta-feira? A gente deve falar... Não sei ainda, viu, Rubens? Você me apertou agora. A gente ainda não definiu o que a gente vai falar, não. Mas quem está assistindo aí, gente, é só seguir o perfil da doutora Nayara aí, que é Nayara Geriatra, Nayara com Y. Nayara com Y. Isso mesmo. Isso mesmo.
E aí vocês vão estar sabendo de tudo aqui das lives dela. Ó, já falou sobre, você sabia que o idoso tem demência, com demência tem direitos? Curatela, quando fazer? Né, foi um dos temas que você fez. Estratégias para lidar melhor com a agitação, falhas na memória e a hora da refeição. Enfim, são vários os assuntos aqui que você traz especificamente sobre esse assunto. Então, muito importante, pode Sim. seguir aí, Nayara Geriatra. E o telefone para consulta 3222-1945. Registrar aqui por fim, o pessoal está perguntando a respeito da live, se ela ficará salva. Sim, gente, nós vamos deixar tudo salvo aí para vocês no nosso IGTV, tá? E possivelmente hoje mesmo, hoje não, né? Amanhã, a partir da meia-noite, nós já vamos disponibilizar esse mesmo vídeo no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, você que de repente tem algum conhecido que você gostaria de compartilhar essas informações da nossa live, fique atento que lá no nosso site do hospital, no Instagram, daqui a pouco eu vou salvar e vocês vão poder compartilhar aí com as pessoas que vocês conhecem, levando conhecimento e informação através do nosso projeto Saúde em Pauta. Hoje nós estamos realizando a 29ª edição. Estamos completando aí um ano de muito sucesso. Foram mais de 2 milhões de visualizações ao longo desse tempo. Então, assim, queria agradecer mesmo imensamente a todos vocês que nos prestigiam, divulgando, né, levando essa informação tão preciosa dos nossos profissionais de saúde aqui do Complexo de Saúde de São João de Deus para todas as partes do nosso Brasil e do mundo, é claro, uma vez que nós estamos aí ligados na rede mundial de computadores. Doutora Nayara, então, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar Obrigada, aqui Rubens. nessa Prazer é segunda-feira. meu. Você que já esteve participando aí conosco a respeito da divulgação dos cuidados paliativos, né, fazendo parte dessa Isso. equipe linda, maravilhosa, que tem feito um trabalho fantástico em nosso Complexo de Saúde. Meu abraço para toda a equipe de cuidados paliativos, para você, em nome de toda a diretoria do hospital, pelo trabalho que vocês estão realizando aqui na nossa instituição e, claro, parabéns pelo seu trabalho frente à geriatria, tá bom? Obrigada, Rubens. Obrigada pela participação, pessoal. Beijo, mãe, que eu vi que você tá aí. É isso aí. Eu vou agradecendo também a participação então, de todos vocês que estiveram conosco e lembrando sempre que o nosso projeto Saúde em Pauta, ele traz sempre muito conhecimento e informação, sempre aqui, geralmente às terças-feiras, hoje a gente adaptou para receber a doutora Nayara, hoje segunda-feira, mas muito em breve a gente traz aí mais um novo tema, um importante assunto para que seja debatido aqui junto aos nossos profissionais. Eu vou ficando por aqui, tenha a todos uma boa noite e, claro, uma ótima semana. Eu fico por aqui no Obrigada. Complexo de Saúde, da minha, da sua, da nossa confiança. Até mais, gente. Até mais, dona Nayara. Tchau.